Posts com indiretas. Sabe quando você quer dar aquele recado, você sabe que a pessoa não vai te ouvir, mas então aparecem as redes sociais para a gente poder desabafar, para a gente conseguir mandar de uma certa forma aquele recadinho e soltar todas aquelas coisas que estavam atrapalhando a gente. Quem nunca, né, se desabafou num post de indireta? Mas será que isso traz alguma informação preciosa para a gente? Bom, meus queridos, vamos lá então falar sobre este assunto, que ele é bem, eu nem vou falar contraditório, mas ele tem um lado luz e um lado sombra bem peculiar que dá para a gente tirar leite desta informação. Então vamos lá, primeira coisa, né? Nem vou falar que atire a primeira pedra quem nunca fez um post de indireta, né? Todos nós já fizemos em algum momento. Se você nunca fez, olha, toda a minha reverência para você. Mas, meus queridos, o que que acontece, né? Somos humanos, às vezes acontece alguma coisa que a gente, né? A nossa tendência natural é essa. Quando alguém fala algo que a gente não gosta, quando a gente é confrontado numa situação em que a gente se sente ameaçado, que a gente é agredido, qual que é normalmente a nossa reação? A gente fica sem reação, na verdade. E aí depois que passa, a gente fica remoendo, né? Por que que eu não falei isso aquela hora? Por que que eu não respondi aquilo para aquela pessoa? Nem preciso entrar no mérito do quanto isso faz mal, né? A gente já sabe disso, mas o que que acontece? É aquele direito de resposta que o nosso instinto, ele faz com que a gente precise ter por tudo, né? Pelo nosso lado de defensiva e tudo mais. Mas enfim, o que acontece é que todos nós somos justiceiros em essência, todos nós queremos, de uma certa forma, fazendo isso meio torto, enfim, a gente quer fazer valer a nossa voz, a gente quer se impor, a gente quer dizer para o outro: olha, você me tratou mal aquela hora e eu fiquei meio desbaratinado, mas presta atenção, você não tem o direito de falar isso comigo. Ou presta atenção, você me machucou, eu não consegui te falar isso aquela hora, mas tá doendo e eu preciso fazer você entender. De uma certa forma, a gente quer botar isso para fora. E, meus queridos, é difícil, né? Porque como fazer isso de forma assertiva? A questão é, toda indireta por trás tem uma cura nossa querendo acontecer. Claro que na hora da raiva isso nem passa na nossa cabeça. Por isso estamos conversando aqui hoje. Para que a gente possa analisar um pouquinho melhor o que está por trás desse mecanismo, né? Até um pouco tem um lado vingativo que, claro, nem sempre a gente percebe, na maioria das vezes a gente não percebe e é normal, porque a gente está, né? A gente está no patamar da vítima quando a gente está fazendo essa ação, mas a questão é, quando eu jogo uma indireta, o lado luz está querendo dizer o quê? Eu fui injustiçado e agora eu estou querendo fazer valer essa justiça. Eu fui atacado e não soube me proteger e agora eu estou tentando, né, colocar isso para fora de alguma forma, tentando te fazer entender, né, que seja para uma pessoa ou para toda uma sociedade que a gente está tentando mandar o recado, mas a gente está querendo fazer valer aquele machucado que está doendo e o outro tem que entender que ele fez tudo errado. Então, esse é o lado luz, digamos assim, que a gente está tentando simplesmente se proteger. A gente está tentando simplesmente refazer uma situação que não teve sucesso. Ok. Todos nós fazemos isso de vez em quando, que seja num post de rede social, que seja num bate-papo que a gente joga indiretas para o outro, o que quer que seja, a gente está tentando se defender, se proteger, curar uma ferida, algo do tipo. Agora, né, se você não tá afim hoje de entrar nas filosofias verdadeiras, pausa o vídeo e volta aqui outro dia. Mas caso você esteja num momento corajoso para a gente falar a real, fica aqui que quando aconteceu comigo, mas sabe quando cai aquele ovo estaladão, né? Você cospe pra cima e cai na testa. No meu caso, quando essas coisas acontecem, eu costumo dizer que um ovo estalado, frito, caiu bem no meio da minha testa e eu falei, cáspita, Adriana, aprendeu, né, fia? Então, beleza. Então, assim, o que que acontece?
quando a gente joga uma indireta, quando a gente quer dizer para o outro, olha, você me machucou, você fez algo que eu não consegui responder à altura naquele momento, por que que isso acontece? Porque em algum momento realmente a gente não teve condição de se proteger a um ataque, a uma agressão, a uma outra indireta, a algo que às vezes nem foi direcionado para nós com maldade, mas que por conta das nossas crenças a gente pegou aquilo e levou para o lado pessoal. Pode acontecer tudo isso. Mas o que acontece, queridos, é que sempre que a gente se sente injustiçado, é por esse motivo, porque a gente naquela hora não conseguiu, não teve condições de se proteger. E tá tudo bem, né? Nem sempre a gente tá com condições mesmo. Mas indo um pouco mais além, em algum momento a gente abriu a porta para aquela informação entrar. Por exemplo, vamos pegar aí alguns assuntos, alguns exemplos, tá? Sei lá, você se irritou que a pessoa, sei lá, tá se metendo demais na sua vida, tá falando mal do seu namorado, falou um monte de coisa ruim pra você e você não, poxa, eu não consegui falar nada pra aquela pessoa na hora, mas depois eu vou criar um post falando: "Ei, tomem cuidado, não se metam na vida dos outros, não falem mal do namorado dos outros", sei lá, qualquer coisa desse tipo. Por que será que aquela pessoa falou do seu namorado, falou qualquer coisa desse tipo para você? Porque em algum momento, não necessariamente com aquela pessoa, mas em algum momento da sua vida, você abriu as portas para esse aspecto. Que seja você desabafando com as suas amigas, né? Nós mulheres, a gente sabe que isso às vezes acontece. A gente tá lá no bate-papo com as amigas, abre um pouco da nossa vida, um pouco a mais do que deveria, e aí fala umas coisas. O que que acontece? A gente tá abrindo a porta para aquelas pessoas entrarem, né? Claro que no momento a gente não tá com essa intenção, no momento a gente tá só desabafando, né, aquela coisa: "Eu achei que eu estava entre amigas". Claro, sim, é verdade, mas a gente precisa, meus queridos, tomar responsabilidade das nossas ações, né, ninguém obrigou a gente a falar aquilo que a gente falou, a gente quis desabafar, né. Claro que normalmente quando a gente está entre amigos, a gente espera essa reciprocidade, mas o que eu tô querendo dizer é a parte energética que tá por trás disso, que é um alerta para o nosso bem. Se em algum momento eu peguei e falei demais da minha vida para os outros e de repente eu percebo que as pessoas estão se metendo demais na minha vida, é hora de eu parar, quando eu tiver condições, passou a raiva, respirar fundo e pensar: poxa, será que isso não é um alerta do universo para eu falar menos da minha vida pessoal? Será que isso não é um alerta para eu olhar para essas pessoas e ver que talvez não sejam pessoas tão confiáveis assim? E não colocando culpados, mas simplesmente, não é legal eu ficar falando tanto do meu namorado, não é legal eu ficar abrindo sobre o meu relacionamento. Então, poxa, foi chata essa situação, mas eu tomei consciência, fui eu que abri essa porta. Não é para a gente se culpabilizar, meus queridos, é para tomar consciência do que precisa ser acertado. Isso pode ser para qualquer coisa na vida, né? Sei lá, tô falando, sei lá, de política, de algo que está acontecendo, né, nas atualidades, a gente vai lá e expõe, faz um monte de coisa, protestos e tudo mais. Sempre se observa, por que que eu estou querendo fazer a minha voz valer? Será que eu não estou dando ouvidos para mim mesmo? Será que não é isso que está faltando? Em vez de eu sair por aí falando para convencer os outros ou convencer uma pessoa específica, será que não é para mim que eu preciso falar? Será que não é o meu apoio comigo mesmo que está faltando? Isso é importante da gente avaliar e também as portas que talvez estejam muito abertas. Às vezes, aquele assunto específico que você acha que as pessoas estão se metendo demais na sua vida, estão falando coisas que você não deu abertura para que elas falassem, talvez não necessariamente aquela pessoa, mas em algum momento da sua vida você abriu alguma portinha, você abriu alguma janelinha, você expôs aquilo e, sem querer querendo, o universo está te mostrando que, olha, aquela portinha lá se abriu, fecha ela de novo. Toma cuidado, cuida, porque aquela hora que você abriu, você sem querer deu a abertura para que outras pessoas falassem, para que outras pessoas invadissem o seu espaço tão sagrado. Então é isso, meus queridos. Eu sei que é um assunto delicado, que nem sempre a gente consegue fazer associação num primeiro momento, mas deixa a sementinha
germinar aí, que em algum momento a ficha cai, né? Como eu disse, às vezes cai um ovo estalado bem no meio da testa, mas ao mesmo tempo que a gente fica, né, num primeiro momento, putz, foi isso mesmo que eu fiz, caramba! Você pode até ficar com raiva de você, não tem problema, é normal, né? Lembrem que nosso instinto é a primeira coisa que aparece, somos humanos, ok. Mas depois que passar, presta atenção com carinho. Sempre, sempre, sempre tem uma portinha que a gente esqueceu aberta e o cômodo ficou todo empoeirado. A gente vai ter que ter um trabalhinho para limpar tudo, mas foi bom. Sempre é bom de alguma forma para que a gente perceba e feche a portinha, né? E isso vai acontecendo dia após dia. Vai ter dia que a gente vai escorregar, vai ter dia que vai ser mais fácil, mas nada como a percepção, nada como a gente reparar coisinhas que precisam ser, né, melhor observadas, melhor faladas e feitas, né? Às vezes a gente percebe que tá indo muito, sei lá, tô dando muito mais atenção para uma coisa do que deveria, tô indo muito mais, sei lá, perdendo muito tempo com uma coisa ou falando muito de um assunto que me deixa para baixo, tô dando muito mais vazão para algo negativo do que positivo. Então é sempre legal a gente fazer essas revisões e o universo tá aí, né, disposto o tempo todo a mostrar pra gente esses acertos que precisam ser feitos. Combinado, queridos? Então é isso, que a gente consiga ter mais percepção aí, mesmo no meio da raiva, que, putz, não acredito que eu fiz isso, mas depois de uns minutinhos, respira fundo que você vai ver o quanto foi bom ter percebido, e aí a gente, ufa, se safa aí. A gente não precisa ficar dando indireta para os outros. Quando a gente sente vontade de dar uma indireta, antes de postar, respira fundo. Tenha esse bate-papo interno, você vai perceber que vale muito mais a pena gastar o seu tempo e energia conversando com você mesmo e descobrindo a cura que está por trás, a oportunidade que está por trás, do que gastar aí o seu precioso tempo e energia postando, jogando ao vento aí essas palavras que talvez vão aumentar ainda mais essa raiva de várias pessoas, né, que vão aparecer no seu post. Não vale a pena, né? No momento de raiva parece até que é um desabafo, mas depois não vai valer a pena, né? Então é isso, queridos. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha. Se você conhece algum amigo seu que está precisando olhar um pouquinho mais para dentro, compartilha esse vídeo com ele, se inscreve no canal se você ainda não está inscrito e a gente vai se falando. Qualquer dúvida, deixa nos comentários aqui embaixo para saber de todas as novidades da Escola do Sentir, os florais de Bach, o nosso curso de meditação que tá tão gostoso, tão maravilhoso. Se você quiser fazer parte da turminha, aqui embaixo tem todos os comentários. Ou, aliás, todas as informações e também os comentários. Combinado, queridos? Um beijo enorme e até a próxima!